Bom, antes de qualquer coisa, alguns de vocês talvez já me conheçam, outros ainda não me conhecem. Então, para quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho aí, né, quem eu sou. Eu sou graduado em nutrição pela ISSA, International Sport Science Association, na Califórnia. Também sou avaliador antropometrista técnico pela ISAC, que é a Sociedade Internacional pelo Avanço da Antropometria. Sou pós-graduado em Bodybuilding Fitness Coaching pela Uniguaçu, em parceria com a IFBB Academy. Sou pós-graduado em Nutrigenômica e Nutrigenética pela Universidade Unileia e sou pós-graduado também em Nutrição e Fisiologia Aplicada pela Universidade Uniguaçu. Além da nutrição, também sou preparador de atletas, né? Trabalho com Carlos Augusto Garon, com Carlos Henrique Garon e com outros treinadores também. Sou professor e palestrante sobre temas relacionados à nutrição e farmacologia e fisiologia, né? Então, por isso que a gente vai estar falando aí sobre esse tema hoje. Bom, né? Então, como eu tinha mencionado anteriormente, antes de falar sobre os suplementos em si, eu vou abordar um pouquinho e me aprofundar com vocês um pouquinho sobre a termogênese, né? Então, o que de fato é a termogênese? Basicamente, teoricamente, a termogênese nada mais é do que a produção de calor por algum tecido em nosso organismo através de um substrato energético, né? Então, é o mecanismo pelo qual o nosso corpo ele vai buscar gerar um equilíbrio, uma homeostase térmica corporal, ou seja, preservar a nossa temperatura corporal. Então, esses mecanismos homeotérmicos que nós precisamos, eles são baseados exatamente na termogênese, né? Nessa função que o nosso organismo tem, né? Então, é exatamente a termogênese que vai promover esse equilíbrio energético, processos metabólicos vitais, que vai dar aporte para isso, né? Então, ela tem toda uma relação com a demanda de energia, né, com o nosso balanço e equilíbrio energético, mas também com a produção de calor, por isso o nome termogênese. Dentro desse conceito de termogênese, a gente precisa entender os tipos de termogênese que o nosso organismo promove, para entender aonde esses suplementos, ou melhor, aonde a proposta desses suplementos, a proposta farmacodinâmica desses suplementos, atua, né? Porque nós temos, primeiramente, uma termogênese obrigatória. O que é essa termogênese obrigatória? Essa termogênese obrigatória nada mais é do que a produção de calor e a produção de energia necessária para nossas funções vitais, para o funcionamento dos nossos órgãos, para manter a nossa taxa metabólica basal em repouso, né? Então, essas duas taxas elas têm uma pequena diferença, né? Porque nós costumamos dizer que a taxa metabólica basal é uma taxa mais conceitual, porque é mais difícil, né, da gente medir essa taxa, porque seria uma taxa hipotética num repouso severo, né, quase que em estado de coma, enquanto a taxa metabólica em repouso representa aquela de inércia, né? Então, ela é um pouquinho mais fácil de ser medida e normalmente a gente pode até utilizar o exame de calorimetria indireta para estar aferindo, né, a taxa metabólica em repouso. Então, tudo isso ocorre, né, toda essa termogênese obrigatória ocorre para que esse ambiente fisiológico, né, nosso metabolismo, o funcionamento dos nossos órgãos, o funcionamento dos tecidos, ele ocorra de maneira equilibrada, certo? Exatamente por isso que a nossa taxa metabólica de repouso, ela representa a maior parte do nosso gasto energético, na maior parte das pessoas. É claro que aqui a gente não está considerando pessoas que têm um nível de atividade física extremamente alto, extremamente extenuante, né? Então a gente está pegando um ser humano padrão como referência. E dentro desse contexto, como eu mencionei anteriormente, a termogênese tem a finalidade de manutenção da temperatura corporal, né? Essa homeotermia, né? Esse equilíbrio da temperatura corporal que nós precisamos ter, que é chamado de termoneutralidade, né? O que é essa termoneutralidade? É a temperatura externa que o nosso corpo se mantém em equilíbrio, né? Então, a temperatura externa limítrofe seria em torno de 23 graus. Abaixo de 23 graus, quando a temperatura ambiente começa a cair abaixo de 23 graus, o nosso corpo começa a adotar medidas, né, para proteger o nosso organismo dessa queda de temperatura, formando calor,
né? Então, ele precisa buscar um meio pelo qual ele comece a esquentar o nosso corpo, a fornecer calor. E essa termogênese obrigatória está diretamente vinculada a isso, né? Então, nesse momento, no momento em que o nosso corpo ele identifica, através de sensores da derme, da pele, que a temperatura está caindo abaixo de 23 graus, ele começa a adotar algumas condutas, principalmente inicialmente mecânicas, né, fisiológicas e mecânicas, para minimizar essa queda de temperatura, certo? Então, começa um processo de vasoconstrição, né, para aumentar a circulação sistêmica, para aumentar a temperatura corporal através desse aumento da circulação sistêmica. Começa um processo de piloereção, ou seja, aqueles pelos, né, que a gente vê arrepiados, são relacionados a essa adaptação, a essa termogênese obrigatória. Mudanças de postura, aumento da mobilidade ou redução da mobilidade, né, em determinados casos, né? Então, tudo isso são estratégias que o nosso cérebro, que o nosso organismo adota para se proteger dessa queda de temperatura corporal, né? E dentro dessa termogênese obrigatória, a gente tem um elemento que é muito comum se falar, né, quando se fala em termogênese, que é o efeito térmico dos alimentos, né? E aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse efeito térmico dos alimentos e ver duas facetas, na verdade, desse efeito térmico do alimento. Uma delas dentro da termogênese obrigatória, como vocês estão vendo aqui nesse slide, que está relacionada ao processo de ingestão, de digestão, de absorção e de armazenamento desses nutrientes. Então, todo aquele processo, desde que o alimento entra na nossa boca, passa pela deglutição, passa pela digestão mecânica e enzimática, é absorvido pelo lumen intestinal, vai para a corrente sanguínea e os nutrientes são utilizados ou armazenados, mas principalmente neste caso armazenados, ele está relacionado com uma termogênese obrigatória. Por quê? Porque por mais que esteja relacionado a um ato externo, que é o ato de se alimentar, e ele é variável, evidentemente, de acordo com a quantitatividade dessa alimentação, esse ato gera um efeito mecânico autônomo, né, que está relacionado à ingestão, à digestão e à absorção e armazenamento desses nutrientes. E esse processo ocorre de forma autônoma, por isso é considerado parte da termogênese obrigatória. E esse processo ele gera um aumento no gasto calórico razoável, de mais ou menos 10% do gasto calórico em repouso, do gasto energético em repouso, da nossa TMR, né, da taxa metabólica em repouso. Então, aquela taxa metabólica em repouso, que eu mencionei que representa aí mais ou menos 70% do nosso gasto energético total, ela pode ser aumentada em até 10%, né? Ou seja, essa termogênese obrigatória ela pode ser aumentada em até 10%, diante da distribuição dos macronutrientes da dieta. E como muitos já estão acostumados a ouvir, nesse contexto digestório, a proteína é o nutriente que mais exerce efeito térmico do alimento, ou seja, que mais demanda um gasto energético para ser digerida. Então, a gente tem uma faixa aproximada de mais ou menos 3%, né, de aumento nas gorduras, né, nos alimentos fontes de gordura, de 5 a 7% nos alimentos fontes de carboidrato e de 20 a 30% dos alimentos fontes de proteína. O que significa esse percentual, né? Para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos pegar a proteína como exemplo. Digamos que a gente esteja acostumado a fazer aí na nossa alimentação diária uma ingesta de 150 gramas de proteína por dia, né? Então, a gente tem aí basicamente 600 quilocalorias provenientes dessas fontes de proteína que nós estamos ingerindo na nossa alimentação habitual diária. Se nós promovermos um aumento de 120, ou seja, de 150, a gente aumenta para 270 gramas de proteína a ingesta diária, nós estamos, em cima desse aumento, gerando um efeito térmico do alimento, porque você vai gastar mais energia para estar fazendo a digestão desse alimento. Então, a gente calcula esse aumento com base nessa diferença. Então, esses 120 quilocalorias, esses 120 gramas de proteína a mais vão representar 480 quilocalorias a mais diante desse aumento da ingesta dessas fontes de proteína. Então, 20 a 30% desses 480 quilocalorias irão ser adicionados no seu gasto calórico.
né? Então, se a gente tem lá 480 quilocalorias que foram aumentadas da ingesta de proteína, você pode considerar aí que você vai ter em torno de 95, 100 quilocalorias até mais ou menos 130 quilocalorias de adição ao teu gasto energético em repouso, né? Então, apesar de não ser muita coisa, em algum determinado contexto, isso pode ter uma certa relevância para o aumento de gasto calórico, beleza? Depois da termogênese obrigatória, a gente tem um outro tipo de termogênese que é muito importante para o tema que a gente está abordando hoje, que é a termogênese facultativa, que muitos também ouvem falar como termogênese adaptativa. E muitas vezes existe aqui um conflito, né, uma má interpretação teórica desse termo. Muita gente associa a termogênese adaptativa àquela termogênese que se adapta à dieta estritamente, né? Então, quando a gente está lá numa dieta de restrição calórica por muito tempo, o corpo vai se adaptar àquilo, o metabolismo tende a desacelerar, a criar mecanismos para se proteger, e isso, inevitavelmente, vai, de forma tênue, reduzir o nosso gasto calórico, de modo a nos proteger, a tornar o nossos sistemas, né, mais poupadores, né, mais econômicos. Então, essa termogênese adaptativa, que também está relacionado com mecanismos hiperfágicos, né, que o que significa isso? São mecanismos neurológicos relacionados ao nosso sistema nervoso central, que estão lá ligados ao nosso hipotálamo, que vão se relacionar com o apetite, porque é uma forma também do nosso organismo se proteger diante da restrição calórica. No momento que ocorre essa restrição calórica severa e crônica, o nosso corpo tenta de diversas maneiras de equilibrar isso, se proteger, mas também fazer você se alimentar, né? E é aí que vem a questão da termogênese adaptativa, mas ela é muito mais do que isso, né? Por isso que ela também tem esse nome de termogênese facultativa, mas se trata do mesmo mecanismo, né? Porque é um mecanismo que está relacionado ao nosso sistema nervoso central, aos estímulos externos que são controlados pelo nosso sistema nervoso central. E aqui a gente tem dois elementos muito preponderantes, né, nessa termogênese facultativa. E um fator que é muito importante a gente ter em mente, né, desde já, e isso vai também se relacionar lá na frente com suplementos termogênicos, que é o tecido adiposo marrom. Muitos já devem ter ouvido falar que o tecido adiposo ele é um tecido endócrino, né? Então, o que significa isso? Ele é um tecido que secreta, né, determinados hormônios sinalizadores que se comunicam com outros órgãos, com outros sistemas e outros tecidos, certo? Um dos órgãos mais sinalizadores que a gente tem do tecido adiposo é o tecido adiposo marrom, né? Ele é, digamos, o principal sinalizador do tecido adiposo, porque nós temos o tecido adiposo branco, né, que é o WAT, né, que é o White Adipose Tissue, e o tecido adiposo marrom, que é o Brown Adipose Tissue, certo? Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre as diferenças desses tecidos e a relevância dessas diferenças também, né? Mas por que esse tecido adiposo marrom ele é importante em relação à termogênese facultativa? Porque a maior parte dos efeitos relacionados a esses mecanismos de sinalização que ocorrem através do nosso sistema nervoso central estão diretamente relacionados com o tecido adiposo marrom. E isso é muito importante para que a gente entenda como funcionam esses efeitos, né? Então, nós temos dois fatores que são aqui muito preponderantes nesse estímulo da termogênese facultativa. Um deles é o frio. Como eu mencionei ali inicialmente, tanto a termogênese obrigatória como a termogênese facultativa vão ter a função, até porque nós estamos falando de produção de calor, de regular a nossa temperatura corporal. Então, como eu mencionei no primeiro slide, a termoneutralidade, que é aquela temperatura ambiente em que o nosso organismo se sente confortável, quando ela começa a baixar entre 16 a 23 graus, ela ainda depende dessa termogênese obrigatória. Porém, quando a temperatura começa a cair mais, a temperaturas mais severas, abaixo de 16 graus, chegando lá próximo de 10, 5 graus Celsius, o nosso corpo começa a depender de outros mecanismos para se proteger e produzir calor. E um desses principais mecanismos se chama termogênese induzida pelo frio, ou cold induced thermogenesis,
que é o termo em inglês mais conhecido para essa termogênese. Então, quando começa lá a baixar de 23 graus, inicialmente nosso corpo adota alguns mecanismos relacionados inicialmente à termogênese obrigatória, e se essa queda de temperatura se perpetua, ele começa a usar outros mecanismos relacionados ao nosso sistema nervoso central, relacionados a essa termogênese induzida pelo frio, que faz parte da termogênese facultativa, certo? E ela tem duas vertentes, a termogênese com tremor e sem tremor, né, que é chamado de shivering. Né? Por que com tremor e sem tremor? Todo mundo, quando já passou frio em algum momento, percebe que começa a tremer. Né? E isso é um mecanismo da termogênese facultativa. Toda vez que você começar a tremer de frio, você tem em mente que isso faz parte da tua termogênese facultativa, na qual o teu cérebro manda sinalizações através de catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, para que a sua musculatura faça essas microcontrações repetidamente, de modo a produzir calor. Né? Então, esse seria um primeiro momento ali do teu corpo tentando produzir um pouco mais de calor, né, para corrigir essa divergência, né, da temperatura ambiente com a tua necessidade de estabilização da temperatura, certo? Então, esse é o primeiro mecanismo. Depois, nós temos outros mecanismos induzidos pelo frio, que estão relacionados a essa termogênese induzida pelo frio, que não estão relacionados a esse tremor, que é uma segunda etapa, um segundo momento em que, diante de uma queda perpétua dessa temperatura, o nosso corpo vai adotando mecanismos para se proteger, certo? Além dessa formatação, né, da termogênese relacionada à termogênese facultativa, nós temos também a termogênese induzida pela dieta. E aqui costuma acontecer uma confusão muito comum com o efeito térmico do alimento que a gente falou agora há pouco, que está relacionado à termogênese obrigatória. Porque a alimentação atua em ambos os lados, tanto na termogênese obrigatória como na termogênese facultativa. Qual a diferença? Dentro da termogênese obrigatória, os processos estão relacionados a processos autônomos que estão relacionados à digestão, absorção, distribuição de todos aqueles nutrientes. Dentro do processo facultativo, da termogênese facultativa, os alimentos estão muito mais relacionados ao nosso sistema nervoso central e aos efeitos que eles exercem nesse sistema nervoso central. Então, existe também um efeito térmico dos alimentos, porém, proveniente de outros mecanismos, como, por exemplo, a ingesta de ácidos graxos poliinsaturados, os PUFAs, né? O ômega 3, EPA, DHA e outros alimentos que são ricos em ácidos graxos poliinsaturados, como os peixes gordurosos, salmão, sardinha, os óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de canola, as sementes oleaginosas, castanhas, nozes e assim por diante. Então, todos esses alimentos vão exercer, através de um mecanismo neuroendócrino, uma sinalização que vai estimular o tecido adiposo marrom a gerar termogênese, a fazer termogênese. Certo? Da mesma forma que outros sinalizadores intestinais, como, por exemplo, a colicistecnina, que é o CCK, que vai, ao receber aquele alimento lá no nosso intestino, sinalizar diversas cascatas, certo? E, principalmente através do nervo vago, vai sinalizar o nosso sistema nervoso simpático a liberar noradrenalina. Essa noradrenalina vai se ligar aos receptores beta-adrenérgicos no tecido adiposo, principalmente nesse tecido adiposo marrom, promovendo a lipólise, através de uma cascata de sinalizações, liberando ácidos graxos livres para que esse próprio tecido possa gerar uma oxidação lipídica e produzir calor. Né? Então, todo esse mecanismo ele existe exatamente para que esse tecido adiposo marrom tem a capacidade de gerar calor através da lipólise e da oxidação lipídica. E, ao mesmo tempo, essa termogênese, tanto a termogênese induzida pelo frio, como a termogênese induzida pela dieta dentro desse mecanismo que a gente está falando neuroendócrino, relacionado ao nosso sistema nervoso central, também promovem um fenômeno chamado de Browning. O que é esse Browning? É a capacidade que o nosso organismo tem de alterar pré-adipócitos brancos, né, quando eles estão se formando, e ao invés de gerar adipócitos brancos, que tem um efeito termogênico muito menor que o tecido adiposo marrom, ele gera pré-adipócitos bege,
né, que são amarronzados. Então, eles vão ter um pouco mais de organelas, como as mitocôndrias, capazes de gerar e fazer essa produção de energia e produção de calor. Então, tem uma capacidade termogênica maior do que o tecido adiposo branco padrão, certo? E nós também temos, evidentemente, a termogênese induzida pelo exercício, né, que é um terceiro elemento que muitos consideram parte da termogênese facultativa, mas eu particularmente prefiro separar porque ela acontece no tecido muscular, certo? Então, através do estímulo do exercício, tanto do treinamento resistido como do treinamento aeróbio, mas principalmente do treinamento resistido, e aqui vem a importância da musculação muito proeminentemente, a contração muscular diante do treinamento resistido vai liberar uma miocina, que é a irisina, que vocês todos com certeza conhecem, que vai estimular outros sinalizadores no tecido adiposo. Essa irisina ela é liberada para a corrente sanguínea e ela vai chegar lá no tecido adiposo e vai ativar uma cascata de sinalização que vai aumentar o CP1. Quem é o CP1? O CP1 é uma proteína desacopladora. O que ela faz? Ela trabalha com íons de hidrogênio, fazendo com que, ao invés daquele tecido adiposo fazer a oxidação lipídica e liberar ATP para ser usada como energia, essa UCP faz com que essa energia seja desviada para a produção de calor, né? Com que a finalidade dessa oxidação de gordura, dessa oxidação lipídica, seja desviada para essa função de formação de calor, que é a termogênese propriamente dita. Então, isso faz com que o metabolismo energético ele se acelere. E esse exercício, a gente não está falando só de atividade física, evidentemente. A gente está falando das nossas atividades rotineiras diárias. Porque, como eu mencionei lá na frente, vocês devem se lembrar, lá atrás, perdão, o gasto calórico relacionado à taxa metabólica em repouso representa em torno de 60% do nosso gasto energético total. As atividades físicas, elas representam mais ou menos 20% do nosso gasto energético total, dependendo da pessoa, né? Em pessoas comuns, né? Não, a gente não está falando aqui de pessoas com um nível de treinamento e um volume de treinamento exacerbado, né? Pessoas habituais, né? Então, essa atividade física ela é composta pelo gasto energético com a atividade física propriamente dita, ou seja, o treino de musculação, o treino aeróbio, e com o NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, ou seja, a termogênese das atividades que não são exercícios, né? Que são as nossas atividades habituais. E para uma pessoa comum, muitas vezes esse NEAT tem uma representatividade muito maior do que a própria atividade física. Não quer dizer que nenhuma dessas duas variáveis possam ser manipuladas de forma que elas alcancem proporções maiores e beneficiem o processo de termogênese através do aumento do gasto calórico por essa atividade, certo? Aqui nessas imagens, eu vou explicar um pouquinho para vocês aquilo que eu acabei de comentar sobre a termogênese facultativa e vai ficar um pouquinho mais claro a sinalização neuroendócrina relacionada a termogênese induzida pela dieta e também a sinalização relacionada à termogênese induzida pelo frio. Então, eu vou pegar essa aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui nessa imagem, né, da esquerda, vocês conseguem ver aqui, em relação à temperatura, a queda de temperatura, quando o nosso corpo entra em contato com essa queda de temperatura, alguns canais de sensibilidade na nossa derme, ali na pele, que estão alocados na nossa pele, que são chamados de TRP, canais de TRP, eles recebem, que são canais sensoriais, eles percebem essa temperatura reduzida e sinalizam os nossos nervos sensoriais. Esses nervos sensoriais vão até o nosso cérebro, sinalizam o nosso cérebro essa queda de temperatura e nosso cérebro ativa o sistema nervoso simpático, certo? E esse sistema nervoso simpático vai liberar basicamente noradrenalina, né? Essa noradrenalina vai se direcionar até os receptores beta-adrenérgicos do tecido adiposo, principalmente do tecido adiposo marrom, que é mais suscetível a essa interação, e vai promover toda uma cascata que começa com a lipólise, a quebra da gordura dos triacilgliceróis, que estão ali armazenados, liberando os ácidos graxos para que ocorra a termogênese, estimulando tanto essa interação da noradrenalina com os receptores beta-adrenérgicos, mas também o aumento de UCP1,
que é aquela proteína desacopladora que vai desviar essa energia proveniente do ácido graxo para a formação de calor. Da mesma forma, a termogênese induzida da dieta, como vocês podem ver aqui deste lado da imagem e também nesta imagem maior do lado direito, através de determinados alimentos, e aí entram alguns suplementos que já vamos dar uma adiantadinha aqui, como capsaicina, como catequinas, como o próprio ômega 3, eles sinalizam de alguma maneira esse sistema para beneficiar o processo termogênico. Lembrando que nós estamos falando de mecanismo de ação. Então, não adianta olhar para essa imagem e ver, pô, então a capsaicina faz termogênese, ômega 3 faz termogênese, catequinas fazem termogênese, então vou tomar tudo isso e vou emagrecer. Não. Desfecho clínico é diferente de mecanismo, né? A gente começa a entender a termogênese e os suplementos termogênicos através do entendimento desses mecanismos, certo? Dos mecanismos bioquímicos e dos mecanismos farmacológicos desses suplementos. Então, não quer dizer que o desfecho clínico, ou seja, o resultado final desses compostos, vão de fato trazer algum benefício representativo, certo? Mas o mecanismo existe. E da mesma forma que o frio interage com esses sensores da nossa pele, que são esses canais de TRP, no intestino também existem esses canais de TRP. No trato gastrointestinal, a gente também tem esses mesmos canais com algumas isoformas variáveis que vão receber esses alimentos e vão sinalizar o nosso nervo vago, fazendo com que o nosso cérebro também libere noradrenalina. Tem um efeito pró-catecolinérgico, certo? Através do nervo simpático, do nosso sistema nervoso simpático, certo? Então, todo esse sistema, ele se comunica exatamente para estimular a lipólise e a oxidação lipídica do tecido adiposo marrom, de modo a produzir calor, né? Então, ali na imagem da direita, vocês conseguem ver essa relação mais destacada de todos aqueles hormônios neurosinalizadores e também intestinais, como CCK, né? CCK é um hormônio sinalizador intestinal, a secretina também é um hormônio sinalizador intestinal, e aqui a gente tem outros dois hormônios, que com certeza vocês conhecem, né? Dois hormônios não, na verdade um hormônio e um ácido biliar, né? Que é um componente derivado da bile, e que vão causar interação, que vão apresentar interação também com esses adipócitos, né, com o tecido adiposo marrom, porque tem receptores desses compostos, né, desses elementos no tecido adiposo marrom. Então, claro que alguns deles vão ter efeito proativo, ou seja, vão potencializar e sinalizar positivamente a lipólise e a oxidação lipídica, e outros, como a grelina, vão antagonizar esse efeito, ou seja, vão bloquear, vão diminuir a lipólise, vão diminuir a formação de energia, ou seja, a oxidação desses ácidos graxos. Então, a gente tem aí CCK sinalizando o nosso cérebro a produzir mais noradrenalina, que vai interagir com o receptor beta-adrenérgico, que vai estimular a lipólise, que vai estimular a oxidação, a queima desses ácidos graxos. E, por outro lado, nós temos esses hormônios intestinais, gastrointestinais, como a grelina, a secretina e os ácidos biliares, que também vão interagir com esse tecido adiposo marrom, no caso da secretina e dos ácidos biliares, estimulando, né, também a lipólise e a oxidação lipídica, certo? Então, aqui, a gente tem um organograma bem interessante que mostra exatamente aquilo que eu expliquei ali para vocês em relação à distribuição estimativa do gasto calórico total, né? Então, como eu mencionei, a taxa metabólica basal, mais corretamente falando, a taxa metabólica em repouso, ela representa aí em torno de 60% do nosso gasto energético, principalmente em indivíduos sedentários e em indivíduos pouco treinados, né, com pouco nível de treinamento físico. 20% desse gasto calórico está relacionado aos elementos que eu mostrei da termogênese facultativa, que estão vinculados à termogênese induzida pelo frio, seja com tremor ou sem tremor, e a termogênese induzida pela dieta através desses sistemas neuroendócrinos, né? Então, é bem importante entender o quanto é a representatividade desses sistemas dentro do nosso gasto calórico total, né? Do nosso gasto energético total. E ali
mais 20% que são provenientes das atividades físicas em geral. E aí a gente tem a soma da atividade física propriamente dita, né, que é o treinamento físico, e também das atividades que não estão relacionadas ao treinamento físico, que são nossas atividades habituais. Lembrando que todas as estratégias, né, quando a gente pensa em redução de adiposidade, em emagrecimento, elas se comunicam, né? Então, apesar de nós estarmos falando aqui sobre suplementos termogênicos, nós temos que entender, isso é muito importante ter em mente, que nenhum recurso vai ter um grande efeito isoladamente, a não ser a restrição calórica, né? O pilar de qualquer processo de emagrecimento é a restrição calórica. Não adianta termogênico, não adianta fazer um monte de atividade física se aquele indivíduo não estiver em déficit calórico. Ele pode fazer um monte de atividade física durante o dia, mas se ao final daquele dia a ingesta calórica dele supera o gasto calórico, ele não vai emagrecer, não adianta. Isso é um pilar básico do processo de emagrecimento. Então, todos esses mecanismos relacionados a essa composição energética que vocês estão vendo aí na tela de vocês, é muito importante para o manejo do emagrecimento, porque nós podemos adotar intervenções em todas essas esferas, seja na esfera nutricional, né, através da alimentação, através da termogênese induzida pela dieta, como eu mencionei, através do efeito térmico do alimento relacionado a termogênese obrigatória, no qual a gente pode trabalhar com a ingesta mais alta de proteínas, né? Da mesma forma, trabalhar com o aumento da atividade física, com o aumento das atividades físicas diárias, estimular que esse indivíduo se movimente mais, se torne um indivíduo mais ativo, e tudo isso, de alguma forma, vai impactar nesse resultado final. E aí sim, pensar em talvez adotar alguma estratégia de suplementação termogênica como elemento complementar para que a gente possa trabalhar também naquele aumento do gasto energético, né, através dessa termogênese induzida pela dieta, porque esses suplementos termogênicos eles se encaixam como estratégias, como mecanismos relacionados a essa termogênese induzida pela dieta, para que a gente possa aumentar um pouco mais o gasto calórico total desse indivíduo. Então, basicamente, esses elementos vão estar vinculados a esse sistema de gasto calórico. Como eu mencionei antes, dentro desse tecido adiposo, nós precisamos que aconteçam dois processos para que ocorra a termogênese, porque a termogênese, como o nome já diz, é uma formação de calor. Essa formação de calor vem da oxidação dos ácidos graxos, ou seja, da queima desses ácidos graxos e da conversão do produto final em calor para o nosso organismo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um substrato. Esse substrato é o ácido graxo livre, que precisa estar disponível para ser utilizado como energia, para ser utilizado como substrato energético para a produção de ATP ou para a produção de calor, certo? E para que isso aconteça, nós precisamos ir lá no nosso tecido adiposo e quebrar esse triacilglicerol, esse triglicerídeo, separando a molécula de glicerol dos ácidos graxos livres que estão conectados a esse glicerol. E para que isso aconteça, a gente precisa desse processo que todo mundo conhece, que é chamado de lipólise, que nada mais é do que a quebra desses triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos livres. Então, quem são os hormônios que têm potencial de promover esse estímulo? Adrenalina, noradrenalina, glucagon, cortisol, todos esses hormônios, que são hormônios neurotransmissores também, como a adrenalina e a noradrenalina, eles têm a capacidade de promover o estímulo da lipólise e o estímulo da oxidação lipídica também. Alguns deles, inclusive, também estimulam a glicogenólise, né, que é a quebra daquele glicogênio que está dentro do nosso músculo, que está dentro do nosso fígado, né, tanto do glicogênio hepático como do glicogênio muscular. E aí a gente tem aqui uma diferençazinha nesse mecanismo. Então, muita gente fica confuso em relação a isso, mas o hormônio que promove a quebra do glicogênio hepático é o glucagon. Mas o glucagon, ele não tem a capacidade de promover a quebra do glicogênio muscular. Por isso, muita gente às vezes acaba
não entendendo, por que fazer um aeróbio em jejum, por exemplo, quando é baixa intensidade, não tem um potencial de degradação e de catabolismo muscular tão alto? Por que o aeróbio em jejum deve ser feito em baixa intensidade? Não pode se exaurir em tempo de atividade? Exatamente por causa dessa sinalização, porque quando você tem apenas o glucagon atuando, você não tem um efeito drástico da glicogenólise no teu tecido muscular, apenas no teu tecido hepático. Quando você começa a aumentar a intensidade da atividade física ou o tempo de duração, você começa uma interação entre os outros sinalizadores que estão ali, né, entre esses outros hormônios, como a adrenalina e o cortisol. No momento que a adrenalina interage, você começa a ter uma glicogenólise muscular, ou seja, você começa a ter a quebra daquele glicogênio muscular para ser utilizado como energia. E aí você tem o cortisol atuando em conjunto, que vai degradar proteínas em aminoácidos para que também seja utilizado como energia. Então, toda essa sinalização vem também junto com esses mesmos sinalizadores que vão sinalizar a lipólise, porque é um sistema de entrega, né? Como se fosse um carro flex power, que no momento que o nosso corpo está pedindo energia através de alguma atividade, de alguma demanda, ele vai dar um jeito de fornecer energia a qualquer custo. Não importa o substrato que ele tenha que utilizar. E ele faz isso ao mesmo tempo. Então, não é um processo isolado, outro processo isolado, não. Esse processo acontece em conjunto. Então, quando você tem esse déficit calórico, quando você tem uma necessidade energética, seja por uma atividade ou seja por uma necessidade fisiológica, o teu corpo vai trabalhar com todas essas vertentes. Certo? Então, ele vai buscar na glicose energia, ele pode vir a buscar nos aminoácidos essa energia e também vai buscar no tecido adiposo essa energia, através da lipólise, que nada mais é que essa degradação, né, essa quebra do triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos. O glicerol que é quebrado, ele vai para o nosso fígado, para depois formar novamente glicose através da gliconeogênese, né? E o ácido graxo, ele vai lá para a mitocôndria, ele é transportado para a mitocôndria para fazer a oxidação lipídica, para ser transformado em ATP ou em calor. Ou muitas vezes os dois também acabam acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, essa oxidação pode acontecer tanto no tecido muscular, né, como no tecido hepático, como no tecido adiposo marrom, principalmente. Porque, como a gente já viu antes, o tecido adiposo branco, ele não tem essa capacidade termogênica tão acentuada como o tecido adiposo marrom, certo? Então, essa oxidação lipídica dentro do tecido adiposo, ela acontece muito mais proeminentemente no tecido adiposo marrom. E para que isso aconteça, a gente precisa que aconteça primeiramente a lipólise. E como vocês vão observar nessa imagem da direita, né, aqui a gente tem um organograma que mostra essa cascata de sinalização bioquímica que acontece no processo da lipólise. E ela também é muito importante para a gente entender alguns mecanismos propostos por alguns suplementos para estimular a queima de gordura, ou seja, a termogênese. Certo? Então, alguns suplementos muito conhecidos, eles vão ter uma proposta de atuação dentro do contexto da lipólise. E aí vem a confusão. Vamos lá. Se a termogênese se trata de formação de calor através da oxidação lipídica, ou seja, através de um substrato energético que é a gordura, ou seja, nós queimamos gordura para formar calor, e isso está mais vinculado à oxidação lipídica, quando nós temos um elemento, um composto, um suplemento que atua na lipólise, tecnicamente ele não é bem um termogênico, né? Ele é um otimizador da queima de gordura, porque ele não atua na termogênese propriamente dito. Ele vai atuar numa fase pré-termogênese, né? Que é exatamente a lipólise, que é a quebra desse tecido adiposo, desse triglicerídeo, né, em ácidos graxos livres de glicerol. E isso está muito relacionado a essa cascata de sinalização que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, que começa com a sinalização neuroendócrina desses neurotransmissores, principalmente da adrenalina e da noradrenalina, que vão se ligar aos receptores beta-adrenérgicos. Esses receptores vão ativar a adenelato ciclase, que é uma enzima que transforma a ATP em AMP cíclica, certo? Adenosina monofosfato cíclica, que vai, por consequência, ativar uma proteína chamada proteína quinase ativa, PKA, que faz com que
gere uma fosforilação, certo? Então, essa PKA, ela, como vocês estão vendo aqui nessa cascata, ela fosforila, né, a lipase hormônio sensível, que é um hormônio que vai promover a quebra desse triacilglicerol. Então, assim como a PKA é uma proteína que ativa essa fosforilação, então toda vez que vocês ouvirem falar a proteína quinase, né, ela ativa fosforilação, ou seja, ela adiciona fósforo a uma determinada molécula para ativar essa molécula. No caso aqui, lipase hormônio sensível. E, da mesma forma, uma fosfatase degrada esse fósforo e inativa essa lipase hormônio sensível. Então, é um ciclo de ativação e inativação que ocorre, né, constantemente, mediante sinalização dessas proteínas sinalizadoras, nesse caso, da proteína quinase ativa da PKA. Feito isso, essa lipase hormônio sensível, que é esse hormônio que vai promover a quebra do triglicerídeo, ele quebra o triglicerídeo em diacilglicerol, né? O triacilglicerol em diacilglicerol, libera uma molécula de ácido graxo, quebra novamente em monoacilglicerol, libera mais uma molécula de ácido graxo e, por fim, quebra mais uma vez, liberando o glicerol e a última molécula de ácido graxo. Então, nesse processo cíclico, são liberadas 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol, certo? E nesse processo, como a gente viu lá em cima, voltando aqui na tela um pouquinho, a adrenalina, ela é o nosso mensageiro inicial, né? Por isso que a gente chama a MP cíclica de segundo mensageiro. E quem sinaliza inicialmente essa cascata de reação são os neurotransmissores noradrenalina e adrenalina, que são as catecolaminas que vão interagir com esse receptor beta-adrenérgico. E quem é esse catecol-O-metiltransferase, a CONT? A CONT nada mais é do que uma enzima que degrada esses neurotransmissores. Então, ela é uma enzima responsável por degradar dopamina, noradrenalina e adrenalina para que exerça uma contrarregulação. E por que isso é tão importante? Porque da mesma forma que eu mostrei para vocês ali naquele esquema anterior, o processo da lipólise, o estímulo da MP cíclico, né, a sinalização com PKA, e mencionei que alguns suplementos vão estar relacionados com esse sistema, né, com essas respostas bioquímicas. Aqui nós também temos compostos bioativos, suplementos relacionados à termogênese, bem conhecidos, que se relacionam com essa enzima chamada catecol-O-metiltransferase, que vai degradar esses neurotransmissores, certo? Então, a tentativa, a proposta de alguns suplementos é exatamente atuar inibindo essa enzima, essa CONT, de modo a evitar essa degradação da dopamina, da norepinefrina, né, da noradrenalina e da adrenalina. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a beta-oxidação. Como a gente viu anteriormente, aí sim a gente começa a entrar mais propriamente no processo da termogênese. Claro que, para que ocorra essa termogênese, nós temos que ter substrato disponível, no caso, ácidos graxos livres, que são provenientes do processo da lipólise. Mas aqui sim nós vamos ver esses ácidos graxos serem utilizados como energia. E aí aqui a gente tem um processo que começa com a ativação desse ácido graxo e o transporte dele para dentro da matriz mitocondrial, né, para dentro da mitocôndria. E isso ocorre tanto dentro do músculo, do tecido muscular, como também nesse tecido adiposo marrom. E isso ocorre através de uma enzima chamada CPT1, carnitina palmitoiltransferase. É essa enzima relacionada à carnitina que faz esse transporte desses ácidos graxos para dentro da matriz mitocondrial. E aí, a gente tem um suplemento que tem uma proposta de venda, né, de aumentar a oxidação lipídica, de aumentar a queima de gordura, que é a L-carnitina. E por que existe essa correlação da L-carnitina com o aumento da queima de gordura? Simplesmente por efeitos mecanicistas relacionados a essa enzima CPT1. Então, ela está relacionada com essa carnitina palmitoiltransferase, na qual alguns estudos analisaram mecanismo e não desfecho, ou seja, não evidenciaram redução de adiposidade, mas sim aumento do transporte desses ácidos graxos livres para dentro da matriz mitocondrial. Então, isso, de fato, foi evidenciado pelos estudos que
tinham a carnitina como elemento de estudo, em que o aumento da ingesta de L-carnitina promoveu o aumento da expressão de CPT1 e, por consequência, o aumento de transporte de ácidos graxos para dentro da matriz mitocondrial. Aí vem o problema. O fato de você aumentar esse transporte para dentro da matriz mitocondrial não quer dizer que você vai promover mais oxidação desse ácido graxo, certo? E a expressão desse aumento, ou seja, quanto de fato o aumento da expressão da enzima CPT1 vai fazer com que entre mais ácidos graxos dentro desse tecido, seja o tecido muscular, seja o tecido adiposo, de forma que gere um desfecho na oxidação lipídica que seja, né, plausível, ou seja, que tenha alguma representatividade no mundo real, ou seja, na redução do nosso tecido adiposo. E aí é que vem a exacerbação, a extrapolação do mecanismo, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é que, na prática, isso não acontece. Apesar de existir o mecanismo, esse aumento de transporte para dentro da matriz mitocondrial desses ácidos graxos através da L-carnitina, ou seja, através da carnitina palmitoiltrocerase, não é suficiente para gerar um aumento da oxidação lipídica que tenha representatividade na redução do tecido adiposo, certo? E como eu mencionei anteriormente, essa beta-oxidação ela acontece em alguns tecidos, principalmente no tecido musculoesquelético e músculo cardíaco, no tecido adiposo marrom, mas também no tecido hepático. E aqui nós temos uma diferenciaçãozinha muito importante, porque até agora, com certeza, vocês perceberam que a gente falou bastante sobre o tecido adiposo marrom, porque ele é um tecido adiposo que, de fato, está diretamente relacionado com a termogênese, né? Então, essa termogênese também acontece no tecido muscular, mas esses defeitos termogênicos que estamos mencionando em relação a questões nutricionais, em relação a compostos bioativos, em relação a suplementos, está mais relacionado ao tecido adiposo marrom do que ao nosso tecido muscular propriamente dito, certo? Então, por isso é importante entender essa diferença. O tecido adiposo marrom ele é um tecido com maior atividade termogênica, ou seja, ele tem mais mitocôndrias e maior atuação das proteínas desacopladoras, aquelas UCPs, de isoforma 1, certo? Já o tecido adiposo branco, ele tem uma menor atividade termogênica, porque, de fato, ele tem menos mitocôndrias e também tem uma maior expressão da proteína desacopladora 2, que tem funções diferentes do que a função termogênica que está relacionada com essa proteína desacopladora 1, com essa isoforma. Evidentemente que, como eu mencionei anteriormente, através de estímulos, como, por exemplo, a termogênese induzida pelo frio, esse tecido adiposo branco, ele pode vir a sofrer um processo de browning, né, um processo de amarronzamento, né, de se tornar um pouquinho mais próximo do tecido marrom. E como vocês podem ver na imagem na parte direita da tela de vocês, esse adipócito, esse pré-adipócito branco, ao invés de dar origem a um adipócito branco propriamente dito, ele pode dar origem a um adipócito bege, que vai ser um intermediário. Evidentemente que ele não vai ter a mesma quantidade de mitocôndrias, a mesma quantidade, a mesma atuação, né, o potencial de ação dessa UCP1, mas ele vai estar aí num meio termo, ou seja, é uma gordura branca que é mais oxidável, que ela é mais termogênica, que ela consegue usar mais a gordura como substrato energético, certo? E também é mais suscetível à lipólise, e isso é muito importante entender, né? E isso ocorre, esse browning, né, esse efeito de amarronzamento, ele ocorre através de um sinalizador, né, que é o PGC1-alfa, né, que está relacionada às prostaglandinas, principalmente estimulando uma outra enzima chamada de PPAR-gama, que é aquele PPAR-gama que está ali, que vai estimular toda essa cascata de sinalização. Esses sinalizadores, PGC1-alfa e PPAR-gama, eles são muito extrapolados atualmente. Então, hoje vocês vão ouvir falar de diversos compostos bioativos, alguns até já citados aqui por alguns de vocês, né, como o gingerol, que está relacionado ao gengibre, como o resveratrol, como a curcumina, tem muito, né, profissional que adora extrapolar estudo mecanicista, infelizmente, e coloca essa sinalização de PGC1-alfa
e de PPAR-gama como, né, um milagre, né, da oxidação lipídica, um milagre da cura da diabetes, né, da ressensibilização insulínica, ou seja, do tratamento da resistência à insulina, que o segredo está em ativar esses sinalizadores. Porém, apesar de existir, de fato, um mecanismo de sinalização muito importante desses sinalizadores, de PGC1-alfa, de PPAR-gama, isso não ocorre de maneira exponencial, né, que gere algum desfecho clínico, com base no consumo desses compostos bioativos. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que não dá para extrapolar via mecanicista de ação, certo? Bioquímica, com efeito farmacodinâmico de um determinado composto bioativo, né? Porque ele tem que ter realmente um desfecho, né? Não adianta ele ter o mecanismo proposto, mas esse mecanismo não gerar um resultado final, ou seja, um desfecho clínico dessa proposta. E aí nós temos os termogênicos, né? E aí vocês vão perceber, né, e talvez isso até chame a atenção de vocês, que eu só coloquei três possíveis agentes termogênicos aqui para a gente abordar hoje, né? A cafeína, a capsaicina e o chá verde, certo? Por quê? Claro que, como vocês viram nos outros slides, outros nutrientes, como por exemplo o ômega 3, os ácidos graxos poliinsaturados, podem auxiliar em diversos mecanismos, certo? Que vão contribuir para o aumento do gasto calórico, que vão contribuir para o aumento dessas sinalizações, inclusive aquela sinalização de PGC1-alfa, de PPAR-gama, vão aumentar a sinalização de UCP1 e a expressão de UCP1 nesses tecidos, e isso pode sim, de fato, contribuir para o processo de emagrecimento de forma complementar a outras estratégias. Então, essas estratégias nutricionais também são relevantes, porém, não apresentam um efeito termogênico propriamente dito, porque não se relacionam com aqueles mecanismos que eu expliquei anteriormente, certo? Então, por que a gente não está trazendo aqui o ômega 3 nesse contexto? Porque ele não tem um efeito termogênico expressivo. Okay? Então, ele vai ter uma neurosinalização, uma sinalização neuroendócrina relacionada ao trato gastrointestinal, como a gente observou lá naqueles quadrinhos, né, naquelas imagens, mas ele não tem um efeito termogênico proeminente. Né? Ele vai induzir uma melhora do adipócito, ele vai ajudar no processo de Browning, mas ele é complementar e não aumenta esse processo de termogênese. Porque quando a gente fala de suplementos termogênicos, a gente tem que ter um mecanismo que esteja pelo menos relacionado diretamente a essa termogênese. Ou seja, ou o aumento da atividade catecolaminérgica, das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, de modo a estimular dentro daquele adipócito a lipólise, a oxidação lipídica no tecido adiposo marrom e até mesmo, né, o estímulo dentro do tecido muscular. A ativação enzimática da lipólise, que também vai acontecer através do estímulo da adrenalina e da noradrenalina, porém, também se correlaciona com outros mecanismos inibitórios que estão relacionados, por exemplo, com a catecol-ametiltransferase, que é aquela CONT que eu mostrei para vocês, que degrada as catecolaminas e diminui, né, a atividade catecolaminérgica. Então, essa ativação enzimática da lipólise, ela está diretamente relacionada tanto ao aumento da expressão dessas catecolaminas, da adrenalina, da noradrenalina, mas também ao efeito inibitório dos agentes degradadores, ou seja, da CONT, que vai fazer a degradação dessas catecolaminas. Da mesma forma, lá dentro do tecido adiposo, a gente viu que tem um segundo mensageiro, que é a AMP cíclico, que vai gerar uma cascata, que vai gerar um aumento da pKa, que vai gerar a fosforilação da lipase hormônio sensível, ativando a quebra daquele triacilglicerol, certo? E nós temos uma enzima chamada fosfodiesterase que inibe, né, que degrada, na verdade, a AMP cíclica. Certo? Então, ela diminui o potencial de ação da AMP cíclica, diminuindo
a sinalização de PKA e diminuindo a sinalização da lipase hormônio sensível, por consequência, reduzindo a atividade lipolítica. E agentes que atuam inibindo esses elementos, tanto a catecol-metiltransferase, como a fosfodiesterase, nesse caso, fosfodiesterase 3, a isoforma 3, eles também vão atuar na ativação enzimática da lipose por inibição. Então, a gente pode ter essa ativação por ativação propriamente dita, mas também por inibição de agentes degradadores, certo? E, além disso, aí sim, entrando mais na atividade termogênica, o estímulo da ativação da beta-oxidação mitocondrial, né? Como eu mencionei anteriormente, existia uma teorização, uma proposta teórica da L-carnitina entrar nesse contexto, porque ela atua, o mecanismo de ação dela atua no aumento do transporte dos ácidos graxos para dentro dessa mitocôndria, mas a gente já viu que na prática isso não acontece, né? Então a gente tem outros agentes que têm uma proposta de que isso aconteça, e também aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, mas não necessariamente os desfechos estão diretamente relacionados a isso. Então eu diria que, dentro do contexto geral, os mecanismos termogênicos relacionados à ativação da beta-oxidação, ou seja, da queima desse ácido graxo dentro da matriz mitocondrial, são muito superficiais. Ou seja, a gente não tem uma evidência científica que realmente corrobore fortemente, com evidências robustas, de que, de fato, algum suplemento ou algum composto bioativo estimule a beta-oxidação mitocondrial de forma, né, relevante. E aí a gente tem, dentro desse contexto, processos propostas de ativação das proteínas desacopladoras, porque a forma mais proeminente da gente conseguir, de fato, estimular o aumento da beta-oxidação é através dessas proteínas desacopladoras. E é por isso que eu trouxe esses 3 suplementos que vocês estão vendo ali do lado: a cafeína, a capsaicina e o chá verde. Porque, de fato, são suplementos que, além de terem um mecanismo de ação, ou seja, uma farmacodinâmica relevante, que de fato tem interação com essas sinalizações, com essas propostas de mecanismos efetivos, também apresentam um pequeno desfecho clínico que pode ser plausível, ou seja, que pode ser reproduzido, né, em outros indivíduos. Claro que dentro de alguns contextos que a gente vai estar conversando em cada um deles aí, para estar entendendo se de fato vale a pena utilizar ou não qualquer um desses suplementos. O primeiro deles, né, que é a cafeína, é impossível alguém que não conheça, né, a cafeína. É o suplemento com uma proposta termogênica mais bem difundido no mundo, né, e com diversos estudos, evidentemente. E a cafeína, ela tem uma proposta de mecanismo de ação muito interessante, né, quando a gente vê ela de forma mecanicista, né, como eu já mencionei, com a proposta farmacodinâmica dela. E lembrando que essa farmacodinâmica, né, essa proposta de mecanismo de ação, não quer dizer que vai gerar de fato tudo que ela promete, né? Então a gente tem que ter essa percepção de entender que nem todo mecanismo de ação proposto vai resultar em algum resultado final lá com desfecho clínico que seja, né, perceptível na composição corporal daquele indivíduo. Então, dentre os mecanismos que a gente tem propostos para a cafeína, um deles é a atuação antagonista nos receptores de adenosina, certo? Então, ao antagonizar, ou seja, ao bloquear os receptores de adenosina, a cafeína, teoricamente, impediria que a adenosina se ligasse a esses receptores. E quem é a adenosina? A adenosina, ela é um degradador também da resposta sináptica, ela reduz a resposta sináptica, ou seja, ela reduz a liberação de dopamina e de noradrenalina. Então, antagonizando, ou seja, bloqueando esses receptores, né, através desse efeito antagonista da cafeína nos receptores de adenosina, teoricamente nós teríamos um aumento da expressão de dopamina e de noradrenalina na corrente sanguínea, sendo liberados de forma mais preponderante. Esse seria um dos mecanismos. O segundo mecanismo
E eu considero, particularmente, o mecanismo mais importante e relevante aqui da cafeína, que é a inibição da fosfodiesterase 3, da PDE3, né, que é exatamente aquela enzima que eu comentei que degrada a AMP cíclica. Né? Então, ao inibir a fosfodiesterase 3, a cafeína ela permite que a AMP cíclica funcione de forma mais ativa, de uma forma mais abundante dentro daquele tecido adiposo, aumentando as expressões de PKA, por consequência, aumentando as expressões de lipase e hormônio sensível e, por consequência, aumentando o efeito da lipólise. E, de fato, esse é o mecanismo de ação da cafeína com maior relevância clínica e com maior correlação com os desfechos clínicos que a gente observa nos estudos com cafeína. Um outro estímulo que é observado é o estímulo via sistema nervoso simpático, que é a estimulação da liberação da adrenalina. Particularmente em todos os estudos que eu já analisei relacionados à cafeína, esse a gente pode dizer que talvez seja o estímulo mais subjetivo e mais superficial da cafeína. Alguns estudos mostram esse aumento, outros não, então existe aí uma controvérsia muito grande nesse estímulo via sistema nervoso simpático do aumento da adrenalina especificamente, certo? Outro efeito que ela apresenta, e de fato ela apresenta esse efeito, é a inibição da acetilcolinesterase. Né? A acetilcolinesterase é uma enzima que degrada acetilcolina. E aí vocês conhecem bem essa enzima porque ela está diretamente relacionada à contração muscular. E ao inibir a acetilcolinesterase, ela permite uma maior atuação e uma maior expressão da acetilcolina no músculo esquelético, permitindo uma melhor contratibilidade daquela musculatura, que vai permitir um aumento na resistência muscular daquele tecido muscular esquelético, teoricamente permitindo que os treinos tenham um maior rendimento. E aí vamos lá, vamos lembrar dessa palavra, rendimento. Né? Então, muito dos efeitos relacionados à cafeína estão relacionados aos seus efeitos nootrópicos, ou seja, ao aumento dessa percepção da dopamina, da noradrenalina e da redução dessa acetilcolina, que vão gerar uma maior disposição, ou seja, um maior rendimento tanto cognitivo, por conta do aumento da dopamina e da noradrenalina, e também no retreinamento resistido, no treinamento físico, por melhorar a expressão de acetilcolina. Quando a gente fala em oxidação lipídica, em lipólise, em queima de gordura, o elemento, o mecanismo de ação da cafeína que está diretamente relacionado a isso é a inibição da fosfodiesterase, que de fato a gente observa que tem uma correlação maior com a termogênese. Então não é que os outros mecanismos não existam e que eles não tenham propriedades que tenham algum benefício do uso da cafeína. Sim, eles existem e eles podem beneficiar em diversos aspectos, principalmente o aspecto cognitivo. Porém, quando a gente fala em termogênese, o mecanismo de ação que de fato se correlaciona com a termogênese é exatamente a inibição da fosfodiesterase 3. E aqui embaixo vocês vão ver ali, né, a positologia recomendada da cafeína. Quando a gente fala de cognição, o que os estudos trazem para a gente é que não existe uma necessidade, por não haver um benefício ampliado, do uso acima de 3 a 4 miligramas por quilograma corporal de cafeína. Então, não tem por que utilizar, vamos pensar aí numa pessoa de 80 quilos, um homem de 80 quilos, utilizar mais do que 240 a mais ou menos 300 e pouquinho, 300 miligramas de cafeína para um efeito cognitivo, ou seja, para um efeito nootrópico. Certo? Então, essa dosagem, essa posologia de cafeína, ela já é amplamente suficiente para gerar, de fato, esse efeito nootrópico, ou seja, essa melhora na concentração, na disposição, na cognição. Então, não há essa necessidade de utilizar mais do que isso. Quando a gente fala de efeito performance, ou seja, de efeito termogênico, aí a história muda um pouquinho de figura. Né? E quando a gente está falando aqui de performance, a gente está falando de performance física como um todo. Aí a gente precisa realmente de doses um pouquinho mais elevadas de cafeína, chegando aí na faixa de 6 a 9 miligramas por quilograma corporal, para que a gente possa ter esses benefícios. É claro que a gente precisa entender que o uso da cafeína crônico, ele tende a causar
uma adaptação, certo? Então, não é dessensibilização. Muita gente diz assim, tem dessensibilização de receptores. Não. Receptor que dessensibiliza, ou seja, que sofre o que a gente chama de downregulation, ou seja, uma redução da expressão desses receptores por ativação crônica, são os receptores adrenérgicos, sejam eles alfa e beta adrenérgicos. Principalmente os beta adrenérgicos vão sofrer uma subregulação, ou seja, um downregulation, diante da exposição a determinados agentes, como, por exemplo, as catecolaminas. O que já não acontece, por exemplo, com a cafeína, em relação à inibição da fosfodiesterase. Porém, clinicamente, né, ou seja, na prática, o que os estudos trazem para a gente é uma adaptação do organismo, na qual, muito possivelmente, ou seja, são mecanismos hipotéticos, aquele efeito de inibir a fosfodiesterase, de aumentar a expressão de AMP cíclica, lipase hormônio sensível, ele tem um limite, ele não é infinito. Né? Então, ele não vai subir e subir e subir de forma exorbitante. Ele vai chegar num determinado limiar e vai estacionar. Então, não é que a cafeína perca essa função, ela simplesmente estaciona, ok? Ocorre uma estagnação. E no efeito nootrópico, já é um pouquinho diferente. Por quê? Quando a gente está falando do efeito nootrópico, a gente está falando da capacidade dessa cafeína, né, antagonizar a adenosina e aumentar a liberação de dopamina e noradrenalina. Quando a gente tem um aumento de dopamina e noradrenalina, seja, né, pela ação da dopamina no receptor dopaminérgico, seja na noradrenalina nos receptores adrenérgicos, aí sim nós temos uma dessensibilização de receptores, porque tanto os receptores dopaminérgicos como os receptores adrenérgicos, eles vão sofrer downregulation, eles vão se dessensibilizar diante de um estímulo exacerbado. E aí sim o efeito nootrópico tende a ter uma queda ao longo do uso crônico, de um período prolongado, né, desse uso desse suplemento. Aqui nós temos alguns estudos, né, que são bem interessantes para a gente avaliar se de fato existe uma correlação clínica, ou seja, né, um desfecho clínico diante do uso da cafeína. São duas revisões, né, são revisões sem meta-análise, então, ou seja, elas não têm um critério de escolha de dados e de tratamento de dados tão, né, criterioso como uma meta-análise, mas são estudos que revisaram uma boa quantidade de estudos que trabalhavam com a cafeína. Né? Então, essa primeira revisão do lado esquerdo, ela fez uma revisão literária aí de mais ou menos 140 estudos que versavam sobre a cafeína, e do lado direito, The Effect of Caffeine on Energy Balance, uma revisão de 100 estudos. Certo? Nessa primeira revisão aqui do lado esquerdo, ela foi uma revisão que encontrou em boa parte dos estudos, né, uma correlação muito evidente, como eu mencionei para vocês, dos efeitos atrelados à inibição da fosfodiesterase, né, correlacionando boa parte dos efeitos termogênicos a essa inibição. Como eu mencionei anteriormente, existe uma relação que também se tornou evidenciada entre resultado e tolerância, ou seja, os resultados tendem a se tornar menores ao longo de um período crônico de utilização, certo? Então, quanto mais tempo se utiliza de forma crônica, menos se percebe o resultado desse suplemento, seja no efeito cognitivo, como eu mencionei que é mais proeminente essa adaptação por causa da dessensibilização, seja no efeito termogênico por uma estabilização, ou seja, uma estagnação no efeito lipolítico que a inibição da fosfodiesterase causa. Em prática, né, desfecho, quando a gente fala em resultado, os poucos estudos que tiveram um pouco mais de critério, analisando, né, composição corporal, variação da massa magra, variação da massa de gordura, da massa adiposa, redução desses tecidos através de avaliações antropométricas com pregas cutâneas, ou pelo menos com bioimpedâncias, eles são estudos mais escassos e, em geral, a maior parte desses estudos que analisaram isoladamente a cafeína, o uso de cafeína, não evidenciaram desfechos clínicos relevantes em perda de peso. Apenas alguns estudos que
fazem o uso concomitante, que analisaram o uso concomitante da cafeína com a efedrina, que não é um suplemento, é um fármaco, né, em uso concomitante, realmente apresentaram alguns desfechos clínicos um pouco mais perceptíveis. Mas aí a gente está falando da sinergia de um suplemento com um medicamento, né, com um fármaco propriamente dito. E por isso, hoje, nós não vamos falar sobre fármacos termogênicos, porque, como vocês já observaram, é um tema bem robusto, é um tema bem complexo, mas nós vamos estar trazendo aí para vocês em aulas futuras e também num curso mais completo sobre termogênicos e termogênese, né, em que eu vou estar abordando aí todos os fármacos vinculados à termogênese, efedrina, ioimbina, clenbuterol, salbutamol, que são os beta-adrenérgicos, que com certeza desperta a curiosidade de todos vocês e de fato, vão ter uma relevância com desfechos clínicos um pouco maior do que esses suplementos que nós estamos comentando aqui hoje, certo? O outro estudo, né, que revisou aí esses 100 estudos, ele também, né, quando a gente olha os estudos que compõem essa revisão, são estudos com baixo nível metodológico, a maior parte dos estudos sem um controle dietético, né, eficiente, ou seja, não tinha um controle da dieta, não era aplicada uma dieta isocalórica entre os participantes, não tinha esse controle de amostragem, então eram estudos com um nível metodológico mais superficial, né? Porém, alguns estudos observaram uma coisa muito interessante, que a cafeína, esse efeito termogênico da cafeína, ele era mais proeminente em indivíduos eutróficos, ou seja, indivíduos magros, do que em indivíduos obesos, né? A responsividade ao efeito termogênico da cafeína em indivíduos obesos era menor do que nesses indivíduos eutróficos. E isso já traz um dado muito importante para a gente em relação à aplicabilidade, e que vai entrar aí no contexto de para quem. Para quê? Eu sempre falo, quando eu dou esse tema, né, quando eu dou aula sobre esse tema, que nós devemos sempre nos fazermos essa pergunta: para que estamos usando esse recurso? Por que estamos usando esse recurso? Né? Para qual finalidade? Né? Quem está utilizando? Né? Quem está utilizando e para que está sendo utilizado? Isso é muito importante, porque não quer dizer que o recurso, por ter uma baixa relevância clínica, um nível de desfecho clínico final pequeno, ele não seja aplicável, principalmente quando em sinergia com outros recursos, como, por exemplo, a gente pode ver aqui essa associação da cafeína com a efedrina. Então, a gente não pode simplesmente dizer, com base em estudos isolados, que demonstraram baixa relevância de desfecho clínico, que esse suplemento, que esse recurso, não serve para nada. Também não é por aí. Eu sempre comento que os extremos são negativos, né? Então, a gente extrapolar mecanismos, né, farmacodinâmicos, mecanismos bioquímicos de determinados compostos para justificar o uso é tão errado quanto a gente olhar para o outro lado e, pelo fato de um determinado recurso não ter um grande desfecho clínico nos estudos controlados, a gente dizer que ele não serve para nada, né? Então, a gente tem que sempre olhar para o contexto da aplicabilidade. E esse contexto, que alguns estudos evidenciaram dessa relação do uso da cafeína com pessoas eutróficas e pessoas obesas, é muito importante para a gente entender em que indivíduos, talvez, esse recurso seja mais potentemente, né, vamos dizer assim, mais potencialmente eficiente na utilização quando a gente fala de termogênese, de aumento da lipólise, de aumento da oxidação lipídica. E nesses indivíduos, em geral, o que se observou foi um aumento aí de 4 a 5% no gasto energético em repouso, né? No gasto energético como um todo, no geral ali do indivíduo em repouso, né? Sem considerar a atividade física. E isso é um elemento importante, considerando que, como a gente conversou anteriormente, o gasto energético em repouso ele representa mais ou menos 60% do gasto energético de um indivíduo, né? Aproximadamente, de 50% a 60%. E a gente aumentar 5% desse gasto, isoladamente, evidentemente, não vai ter grande relevância clínica. Porém, aumentar 5% desse gasto energético e, como os estudos evidenciaram, um aumento de 10 a 15% da oxidação lipídica, somado a outras estratégias, pode sim trazer alguns benefícios que podem melhorar, né, a redução de adiposidade aí desse indivíduo, certo? E aí existe também uma variação genética, e alguns estudos evidenciaram, muito importante,
que em determinados indivíduos, e isso está muito relacionado a algumas enzimas de metabolização hepática da cafeína, esses indivíduos que eram bons metabolizadores de cafeína, eles apresentavam benefício, né, aumentado em relação àquele aumento de 4 a 5% do gasto energético em repouso, em até 5 a 8% a mais do que aqueles indivíduos que não eram bons metabolizadores de cafeína, né, que normalmente está relacionado à forma como o fígado vai metabolizar esse nutriente, esse elemento, esse composto bioativo. Certo? Então, os bons metabolizadores, aqueles que metabolizam mais rápido, de forma mais eficiente, tendem a ter um benefício maior no aumento do gasto energético daqueles que não são tão bons metabolizadores. Certo? Aqui nós temos o segundo suplemento que eu coloquei ali para a gente conversar hoje, né? A capsaicina, que é proveniente da pimenta. Né? Então, muitos com certeza já ouviram falar sobre esse suplemento. Ele é um dos compostos bioativos, né, relacionados à termogênese, principalmente à ativação da lipólise e da oxidação lipídica relacionada ao tecido adiposo marrom mais estudados que a gente tem. Isso não quer dizer que ele tem maior grau de eficácia, mas ele é muito estudado realmente, a gente tem muitos estudos com ele, e procuraram trazer um pouquinho aí dos mecanismos de ação e também avaliar um pouquinho dos desfechos clínicos dele. Né? Então, a gente tem duas formas da capsaicina, né? A gente tem a capsaicina propriamente dita, e aí vocês vão ver aí nesse slide, né, a forma química dela aqui, mas nós também temos derivados da capsaicina, que são chamados de capsinoides, e o mais conhecido deles, o capsiate. Qual a diferença deles? Né? A pungência. Né? O que significa isso? Os derivados, a capsaicina propriamente dita, que é derivada da pimenta, ela apresenta um efeito adverso de pungência, ou seja, coceira, prurido, irritação, né? Então pode apresentar efeitos pró-alergênicos maiores em determinadas pessoas, uma maior sensibilidade diante do uso desse recurso, né? O ardor desse composto é maior, né? Então ele é mais pungente do que dos capsinoides como o capsiate, que não apresenta essa pungência por ser derivado do pimentão. Certo? Então, essas são as principais diferenças. É claro que nos estudos que a gente vai dar uma analisada logo, logo, a gente vai ver que tem nos desfechos, nos resultados desses estudos comparativos com o capsaicina e com o capsiate, algumas pequenas diferenças, mas que no final das contas, no desfecho clínico, não tem relevância. Então, é evidentemente que é muito mais interessante, muito mais inteligente, se for utilizar esse recurso, como composto bioativo, focando aí na melhora da lipólise, da oxidação lipídica, usar o capsiate, que não tem essa pungência, que não vai dar esse efeito adverso. E aí, aqui do lado, né, na parte direita, vocês vão ver alguns mecanismos de ação que são, né, evidenciados aí nesses estudos, que têm uma maior proeminência de plausibilidade com relação aos estudos in vitro e estudos em animais. Lembrando que os estudos em humanos são um pouco mais escassos e um pouco mais superficiais do que esses outros estudos, o que faz com que a gente questione, e é muito importante questionar, se de fato existe mesmo esse mecanismo em humanos, isso ocorre em humanos, e qual a relevância clínica desses mecanismos num indivíduo humano, diferentemente do que se observa in vitro em animais. Certo? Então, esses mecanismos estão relacionados principalmente ao efeito termogênico induzido pela dieta, que está relacionado, como a gente conversou lá no começo, à termogênese facultativa, fazendo com que a gente tenha um aumento do efeito termogênico, né, um aumento da presença de UCP1, e aqui entra naquela proposta de mecanismo que eu mencionei anteriormente, que é o aumento da expressão de UCP1 dentro do adipócito, né, marrom, do tecido adiposo marrom, fazendo com que aumente o processo termogênico e, ao mesmo tempo, no tecido adiposo branco, a gente tem um efeito de browning, né? O amarronzamento daquele tecido adiposo branco. Lembrando que nós estamos falando de mecanismos e não, de fato, de desfechos clínicos. Isso são mecanismos propostos pelo qual se hipotetiza que ocorram, né, esses mecanismos e gerem os efeitos, os desfechos clínicos que a gente vai dar uma olhadinha logo, logo.
né? Então, esse seria o primeiro mecanismo de proposta. Outro mecanismo importante que também se evidencia no efeito dos capsinoides é o efeito também relacionado ao aumento da expressão daquela enzima PGC1-alfa na adiponectina, que é uma enzima produzida, né, que é um hormônio, na verdade, produzido pelo nosso tecido adiposo, principalmente pelo tecido adiposo marrom, que reduz o efeito adipogênico, diminui a formação, né, de triglicerídeos lá do tecido hepático. Essa adipodectina ela é liberada, ela é secretada, e aí vem o efeito hormonal, né, o efeito endócrino no tecido adiposo marrom, secretando essa adiponectina, e ela vai atuar em diversos tecidos, principalmente suprimindo, né, inibindo parcialmente essa adipogênese, tendo um efeito inibitório da adipogênese. E é um efeito, né, bem importante aqui, que pode ter também uma relevância clínica. De outra maneira, a gente também tem algumas propostas de mecanismos relacionados a efeitos do sistema nervoso central no meio hipotalâmico, aumentando a percepção de saciedade e apetite. Contudo, aqui a gente tem que entender que nos estudos que analisam efeitos, né, propriamente ditos, desfechos clínicos, tanto sintomáticos como em resultados de composição corporal, a gente não evidencia de forma proeminente esse efeito no nível do sistema nervoso central na saciedade e no apetite. A gente consegue correlacionar alguns resultados com os outros dois mecanismos, com o efeito antiadipogênico, com o efeito termogênico, né, com esse aumento de UCP, mas não tão proeminente com esse aumento da saciedade e essa redução de apetite. Da mesma forma, existe uma variação da posologia, né? Então, a capsaicina, a posologia recomendada, é entre 135 a 150 miligramas por dia, e o capsiate de 6 a 10 miligramas por dia. E essa recomendação posológica é baseada em um estudo científico que avaliou essas posologias e as respostas, tanto na oxidação lipídica como no aumento do gasto calórico relacionado a essas taxas posológicas. Aqui a gente tem um estudo, o capsiate e a capsaicina, que é bem interessante, porque é uma revisão sistemática com meta-análise, e aqui a gente tem um estudo com mais relevância, né, clínica, que analisou, na verdade, promover o resultado, né, que observou o resultado no aumento do gasto energético total e na oxidação dos ácidos graxos. Porém, a gente está falando isso a nível celular, né? Então, o que foi analisado aqui? Foi analisado por calorimetria indireta, na maior parte dos casos, a variação do gasto energético desses indivíduos, certo? Então, fazendo calorimetrias em vários momentos do dia, e também foi avaliado o nível de oxidação desses ácidos graxos a nível celular, ok? Não foi avaliado, em nenhum desses estudos, desfecho clínico, ou seja, a maior parte desses estudos, dessa revisão sistemática, não avaliou desfecho clínico, né? Não avaliou mudança na composição corporal, não avaliou pregas cutâneas, não avaliou bioimpedância, resultados da composição corporal por bioimpedância, para ver se de fato o uso desses recursos e esse aumento no gasto energético e na oxidação dos ácidos graxos realmente de fato promoveu um desfecho, ou seja, uma redução no peso de gordura corporal desse indivíduo. Isso é muito importante a gente entender, porque realmente está relacionado àquilo que eu mencionei de extrapolar mecanismos, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Aqui a gente tem uma outra revisão sistemática com essa análise, que comparou também o efeito no gasto energético e na oxidação lipídica nas três faixas posológicas mencionadas, né? Na faixa posológica baixa, 7 miligramas de capsaicina e 1,5 miligramas de capsiate, numa faixa posológica intermediária, 20 a 35 miligramas de capsaicina e 2 a 3 miligramas de capsiate, e com doses mais elevadas, 135 a 150 miligramas de capsaicina e 6 a 9 miligramas de capsiate, que são, em via de regra, a faixa posológica, né, que é a faixa posológica mais recomendada. Porém, da mesma forma, assim como aquela outra revisão, um viés, né, muito relevante, que é o fato de não ter avaliado as mudanças na composição corporal através das pregas cutâneas ou de bioimpedância que pudesse trazer para a gente aí um
uma informação mais relevante na mudança da composição corporal. E aí, o que a gente observa? Que em doses baixas e em doses intermediárias, a capsaicina não apresentou aumento no gasto energético. E em doses baixas, ela não apresentou aumento na oxidação, apenas em doses altas e intermediárias. Já o capsiate não apresentou aumento no gasto energético em doses baixas, apenas em doses intermediárias e altas, e no quesito de oxidação lipídica, ele não apresentou nem em doses baixas e nem em doses intermediárias, apresentando apenas em doses altas. O que isso traz para a gente? Que, na verdade, o aumento do resultado, a proeminência do resultado, a relevância do resultado no aumento do gasto energético e na oxidação lipídica está relacionado diretamente a doses elevadas. Por isso, aquela faixa posológica mencionada. O outro suplemento que a gente vai conversar um pouquinho é o chá verde. Né? Então, o chá verde ele tem uma relação direta, né, através do polifenol, ou seja, das catequinas, principalmente da epigalocatequina galato, que é uma catequina muito presente dentro do chá verde. Normalmente, os extratos padronizados de chá verde eles vão trazer uma média de 50% de epigalogalato, né, que dentro desse composto de catequinas, porque tem outras catequinas presentes no chá verde, que está muito relacionada com a inibição da catecol-O-metiltransferase, que é aquela enzima que a gente conversou lá, que faz a degradação das catecolaminas, né, da adrenalina e da noradrenalina. Então, aqui entra um mecanismo proposto de menor degradação das catecolaminas, ou seja, da adrenalina e da noradrenalina, através da inibição dessa catecol-O-metiltransferase, certo? Então, esse mecanismo proposto de inibição dessa enzima promove uma maior expressão dessas catecolaminas, da noradrenalina e da adrenalina, atuando nos seus receptores beta-adrenérgicos e estimulando mais a lipólise. Lembrando que nós estamos falando de mecanismo e não de desfecho clínico. Esse estudo que eu coloquei aqui no lado esquerdo, ele fala sobre alguns polimorfismos nos genes relacionados à catecol-metiltransferase. E esse estudo ele trouxe para a gente uma informação muito interessante, mostrando que, em relação a desfechos clínicos, foi observado um maior efeito positivo do uso do chá verde em relação ao aumento da oxidação lipídica, um aumento no gasto energético, um aumento na lipólise, em pessoas que apresentavam esse polimorfismo nesse gene, que causavam um aumento da expressão dessa enzima. Ou seja, eram pessoas que possuíam um aumento na expressão enzimática de CONT maior do que o padrão. Né? Então, essa CONT era mais presente nessas pessoas por conta desse polimorfismo. E por conta disso, essas pessoas tinham um benefício maior, tiveram um benefício maior diante do uso do chá verde com essa finalidade. Né? Então, isso é uma coisa muito importante de se considerar, porque isso mostra para a gente que algumas pessoas vão ter uma resposta mais positiva e outras não. E muito desse resultado pode estar relacionado a um polimorfismo que dificilmente você vai saber se aquele indivíduo tem ou não tem, certo? A faixa posológica ela é bem variável, né? E ela permeia aí entre 200 a 1.200 miligramas por dia de catequinas, né? Então, a maior parte dos manipulados, dos chá verdes, tanto prontos como manipulados em farmácias de manipulação, vão apresentar em torno de 80% de catequinas e, em média, 40% a 50% de epigalo-galactocatequina. Né? Então, isso é um fator importante a se considerar toda vez que for olhar um suplemento de chá verde, é a concentração desse suplemento, no quanto ele tem de catequina e no quanto ele tem de epigalo-galactocatequina, que de fato é a catequina mais presente no chá verde, com maior relevância em relação a esse efeito antagonista, esse efeito inibitório da catecol-O-metiltransferase. Aqui a gente tem um estudo com a cafeína, com o chá verde muito interessante, e ele é um RCT, ou seja, um estudo randomizado controlado, multicêntrico, paralelo duplo cego, ou seja, é um estudo com uma metodologia e um critério de análise muito mais elevado. Foi um estudo que acompanhou aí 270 indivíduos, né, sendo
114 mulheres e 156 homens que apresentavam um determinado grau de obesidade, principalmente relacionado a excesso de gordura visceral, né, aquele VAT elevado ali, e acompanhou esses indivíduos, né, por 12 semanas de intervenção. Esses indivíduos passaram inicialmente por 2 semanas de dieta, né, equilibrada, ou seja, fazendo uma preparação para a intervenção, para que eles estivessem no estado, né, isonômico, ou seja, foi uma tentativa através da dieta de criar um ambiente equilibrado entre todos esses indivíduos para que eles pudessem fazer uma análise mais coerente, né, com menos vieses de interpretação. E aí sim, a partir depois dessas 2 semanas de dieta preparatória, eles entraram em 12 semanas de intervenção. Porém, aqui um erro que não faz muito sentido, não é? Eles fizeram 2 semanas de dieta preparatória, mas depois, durante essas 12 semanas, eles não tiveram nenhum controle dietético. E isso pode, sem sombra de dúvidas, vir a causar, né, um viés bem considerável aí nos resultados desse estudo randomizado, né? Então, esse estudo, na verdade, ele participou, ele separou esses participantes em um grupo controle, com 56 homens e 79 mulheres, que receberam suplementos com 96 miligramas de catequinas, que a gente pode considerar praticamente um placebo, e o grupo catequina, evidentemente com uma maior concentração de catequinas, com 583 miligramas de catequina, que foi composto por 58 homens, por 58 mulheres e 77 homens, né? E o que foi evidenciado nesse estudo? Aqui a gente fala de desfecho clínico, né? Então, nesse estudo legal é que foi avaliado a redução da composição corporal, a mudança na composição corporal. E a gente consegue observar aqui, vocês vão ver ali no Body Fat Ratio e no Body Fat Mass, a redução em peso de gordura corporal após 12 semanas nesses indivíduos, né, na média desses indivíduos. Então, os indivíduos do grupo controle apresentaram uma redução média de 0,5 quilo no tecido adiposo, né? Já os indivíduos que tiveram a intervenção com a catequina em dose elevada apresentaram uma redução média de 2,3 kg de tecido adiposo, né? Então, aqui a gente tem, além de uma relevância estatística, uma relevância clínica bem considerável, certo? Então, a gente teve uma queda no peso corporal, que a gente vê ali no body weight, né, uma redução de média de 1,7 kg no grupo de catequinas e praticamente nenhuma alteração no peso corporal do grupo de controle, e da mesma forma na massa magra, a gente viu ali um aumento de mais ou menos 600 gramas no grupo de catequina e um aumento de 400 gramas no grupo controle, né? O que mostra para a gente que, para que tenha ocorrido esse aumento de massa magra, muito possivelmente ambos grupos apresentaram uma dieta próxima de normocalórica ou hipocalórica, certo? Então, dificilmente, para que eles alcançassem esse resultado, eles tenham aplicado uma dieta hipercalórica ou tenham exacerbado nas calorias. Mas, ainda assim, é muito difícil a gente analisar esses resultados, sendo que não houve um controle dietético mais acirrado. E a gente pode ter aí diversos vieses em relação à dieta individual de cada um, que podem impactar aí nos resultados, né? Então, a gente não consegue ter uma minuciosidade aí, mas a gente já consegue ver aí um desfecho clínico mais interessante. Aqui a gente tem uma meta-análise que fez uma triagem de 39 artigos e selecionou 6 artigos por critérios metodológicos mais relevantes, comparando o uso de catequina com o uso de cafeína, certo? E aqui eles trouxeram um dado que é muito importante para a gente analisar desfecho clínico, que é um aumento de 4,5% no gasto energético, porém, um aumento na oxidação lipídica de apenas 12 gramas. Então, aí entra aquilo que eu comentei, do quanto realmente esse desfecho clínico tem relevância. Será mesmo que reduzir 12 gramas de gordura, né, diante do uso desse recurso faz diferença para aquela pessoa? Será que 12 gramas vai realmente fazer uma diferença na composição corporal daquele indivíduo? É óbvio que não. Então, a gente tem que se atentar muito aos resultados e à extrapolação dos mecanismos de ação desses compostos quando a gente fala de desfecho clínico, porque na maior parte das vezes a gente está colocando em cima desses recursos uma expectativa irreal, que de fato não vai trazer um desfecho clínico que a gente espera.
né? Aqui a gente tem, nesse mesmo estudo, essa comparação. E isso é muito interessante, porque a gente observa aqui a comparação entre o uso de catequina, e aí vocês vão ver nesse estudo que todos os indivíduos que foram analisados usando catequinas, existe a presença de cafeína, porque, evidentemente, no chá verde também tem cafeína, né? Então, além das catequinas, o chá verde também tem na sua composição uma expressão de cafeína. E aqui a gente consegue observar que em todos os grupos houve um aumento no gasto energético, alguns bem pequeno, evidentemente, principalmente em grupos com doses baixas de catequinas e de cafeínas, ou que usaram isoladamente cafeína. Então, se vocês olharem ali os 5 últimos estudos, né, as 5 últimas linhas, vocês vão ver grupos que usaram apenas cafeína e, evidentemente, que os 2 últimos, que apresentaram um uso bem elevado, de 1.248 miligramas e de 1.604 miligramas de cafeína, apresentaram um resultado um pouco maior ali no gasto energético, né, enquanto grupos que usaram uma dose menor apresentaram resultados menores. Mas um resultado interessante é que, num grupo intermediário, nesse daqui, em que todos os grupos utilizaram doses diferentes de catequinas, com doses isoposológicas de cafeína, ou seja, todos os grupos utilizaram 600 miligramas de cafeína, porém, com variações na catequina, a gente, de fato, observou aí um pouco mais, daí, um nível maior de aumento no gasto energético nos grupos que utilizaram doses maiores de catequinas, principalmente 900 e 1.200 miligramas. Porém, voltamos a falar sobre desfecho. Será mesmo que essa variação no gasto energético vai causar lá na composição corporal algum resultado clínico que tenha relevância? Esse é o ponto que a gente deve estar sempre questionando. Da mesma forma, na oxidação lipídica, né? Então, a gente vê aí que a maior parte dos grupos de intervenção apresentaram um aumento na oxidação de lipídios, né, na oxidação de gorduras, porém também uma baixa relevância clínica, né? Então, a gente está falando aí de um nível de redução de adiposidade baixo, né, em torno aí de 20 gramas em média na maior parte dos casos. Apenas 2 estudos superaram essa redução de 20 gramas de gordura, né? Então, um grupo com o uso de 270 miligramas de catequina e 150 miligramas de cafeína, e um grupo com uma dose bem mais elevada, que era 1.200 miligramas de catequina e 600 miligramas de cafeína, né? Então, né, o que a gente pode tomar, né, como relevante de tudo isso que eu expliquei um pouquinho para vocês, né? Então, eu trouxe aqui um resumo, né, os highlights de todo esse conteúdo, de todos esses mecanismos, de todos esses recursos, para que a gente possa criar um questionamento da relevância da utilização desses recursos, né? Então, é muito importante a gente ter em mente que aquela termogênese obrigatória, que está diretamente relacionada à taxa metabólica em repouso, representa a maior parte do nosso gasto energético total. E que ela pode ser aumentada pelo efeito térmico do alimento, né, através do aumento da ingesta de proteínas, em até 10% do gasto energético total. E isso é bem relevante. Da mesma forma, a termogênese induzida pela dieta, ela tem uma relação com efeitos do sistema nervoso que pode ser um aliado bem considerável no processo de emagrecimento, principalmente quando a gente fala aí no consumo aumentado de ácidos graxos poliinsaturados, seja através de alimentos, seja através do ômega 3, principalmente por sinalizações neuroendócrinas, que podem vir a trazer um pouco mais de saciedade, que podem vir a ajudar a controlar o apetite, que vão ter ação antioxidante, que vão atuar naquele tecido adiposo marrom, e isso em concomitância com outras estratégias pode ser interessante. Da mesma forma, o NEAT e o gasto calórico com o treinamento físico, com a atividade física, também é muito relevante, porque os dois juntos representam de 20% a 30% do gasto energético total. Então, estimular a atividade física, estimular a mobilidade daquele indivíduo, que ele se torne mais ativo, aumentar o gasto calórico dele através do treinamento resistido, através do treinamento aeróbio, também é um elemento importante que vai fazer parte dessa composição do gasto calórico desse indivíduo. Se manter mais ativo na habitualidade, introduzir a musculação, aumentar o nível de atividade aeróbia, é
importantíssimo para que realmente a gente chegue num desfecho clínico que realmente tenha relevância, né, que tenha um impacto na mudança da composição corporal desse indivíduo. Os suplementos termogênicos, eles apresentam mecanismos relacionados à termogênese facultativa, né, que é aquela termogênese que está mais relacionada ao tecido adiposo marrom. Por isso que no resultado final, no desfecho clínico, a gente não tem um grande impacto desses suplementos. Que na prática, se a gente observar o uso isolado, seja da cafeína, seja da capsaicina, do capsiate ou do chá verde, os desfechos clínicos são muito baixos, ou seja, não apresentam grande relevância clínica. Então, não adianta esperar que um desses termogênicos ou qualquer outro termogênico de suplemento, baseado em compostos bioativos, vai ter um desfecho clínico proeminente usado isoladamente. Porém, o que a gente consegue trazer, né, interpretando esses estudos, interpretando esses mecanismos, interpretando todo esse contexto, todo esse ambiente que eu trouxe para vocês. Isso eu trago para vocês até da prática clínica também, né, da experiência prática. Esses recursos, né, esses suplementos termogênicos, sejam a cafeína, sejam o chá verde, seja a capsaicina, principalmente quando a gente fala do chá verde e da cafeína, podem ter uma boa relevância no efeito cognitivo, principalmente, e isso pode trazer um benefício na concentração e na disposição daquele indivíduo, que, por consequência, de forma indireta, vai melhorar o seu rendimento no treinamento físico e vai acabar aumentando o gasto calórico dele com a atividade física e muitas vezes até com as atividades que não estão relacionadas ao treinamento, ou seja, o NEAT. Né? Então, propriamente dita pela termogênese, ele pode até não ter um efeito tão impactante, mas ele vai melhorar a disposição desse indivíduo e vai fazer com que ele aumente o gasto calórico dele através das atividades, o que é algo relevante. Porém, ao mesmo tempo, esses recursos, como a cafeína, o chá verde e a capsaicina, quando usados em conjunto, têm uma ação sinérgica, porque a gente precisa lembrar que o chá verde vai inibir a CONT, que vai aumentar o nível de noradrenalina. Né? A cafeína vai inibir a fosfodiesterase, que vai aumentar a MPC cíclica e a MP cíclica e vai aumentar a lipase hormônio sensível, aumentando a lipólise. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, concomitantemente com o efeito termogênico da capsaicina, a gente pode vir a ter um resultado mais eficiente desses recursos, porque a gente está usando em conjunto três recursos, três compostos bioativos com mecanismos diferentes. Um agindo no aumento da expressão das catecolaminas, da noradrenalina e da adrenalina, outro agindo no aumento da expressão da lipase hormônio sensível, que vai estimular a lipólise, e outro agindo lá na mitocôndria, agindo lá na matriz mitocondrial, estimulando o aumento de UCP para aumentar de fato a termogênese. Isoladamente, a gente viu que eles não tiveram grandes resultados em desfecho clínico, mas usando esses três recursos em conjunto, juntamente com uma estratégia nutricional adequada, em que você consiga utilizar o efeito térmico do alimento, uma dieta com maior teor de proteína, uma dieta equilibrada em ácidos graxos poliinsaturados, um nível de atividade física e de exercício físico mais elevado, tudo isso em conjunto, de fato, pode vir a trazer, sim, benefícios para esse indivíduo. E outro fator que, de fato, pode ser relevante no uso desses recursos é o efeito placebo. Né? E quando a gente fala em um efeito placebo, eu brinco que é até um efeito semi-placebo, porque, de fato, esses recursos vão melhorar a disposição desse indivíduo. E por mais que ele não venha a ter efeitos termogênicos, propriamente dito, desses recursos, isso pode melhorar a disposição dele, pode melhorar a animação e pode vir a trazer resultados positivos. Porém, a gente não pode, de forma nenhuma, extrapolar esses mecanismos que vocês aprenderam hoje para a prática clínica de forma a extrapolar os desfechos clínicos, ou seja, os resultados na composição corporal. Isoladamente, todos esses suplementos não se mostraram eficientes na redução do tecido adiposo com um desfecho clínico que tenha representatividade. Então, eles podem sim ser utilizados, podem sim ser aliados no processo de emagrecimento, mas de forma concomitante com outras estratégias. Bom, é isso, pessoal. Sei que foi um pouquinho longo, aí, quase 2 horas de aula, e é um tema bastante denso, por isso eu optei, inclusive, em não trazer nessa aula a parte farmacológica, a parte de medicamentos, deixando para um outro momento, para que, né, a gente
pudesse tornar um pouquinho menos cansativo, né? Porque eu sempre gosto de abordar um pouquinho essas vias bioquímicas, porque eu acho que é muito importante, antes da gente falar sobre um recurso, a gente entender como ele age, aonde ele age, e aquilo que eu mencionei, se de fato esse recurso serve para alguma coisa, para quem serve e em que momento serve, certo? Então, agora a gente vai abrir aí para pergunta, quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade, aí eu vou estar respondendo, então podem mandar aí o que vocês tiverem de dúvida. João, quer pegar as perguntas de antes que mandaram? Pode ser, quais foram? Você tem elas aí? Tenho. Eu estou voltando aqui, eu abri o chat aqui, vamos ver. Eu vou fixar aqui, fixei uma. Ah, tá, legal. Uhum. Eu acho que a outra saiu, né? Mas vamos lá, aqui termogênicos naturais funcionam, né? Pó de guaraná, gengibre, pó de beterraba, então vamos lá, né? Vamos separar esses três aí. O gengibre, ele tem um composto bioativo que é chamado gingerol. Ele é um antioxidante, ele tem uma proposta aí de mecanismo de ação que vai atuar na vasodilatação, na melhora da circulação sanguínea, mas quando se trata de efeito termogênico, ele não tem uma expressividade em todos os estudos que a gente analisa. Os estudos são de baixa relevância, com baixo critério metodológico, a gente não vê desfechos clínicos. Então, assim, o próprio mecanismo de ação dele não é um mecanismo como os que a gente viu aqui com relação a esses três suplementos, como o chá verde, como a cafeína e a capsaicina, que apresentam pelo menos uma hipótese de mecanismo mais plausível. Então, por isso que não seja um composto bioativo interessante, porque né, o princípio ativo dele, que é o gingerol, ele tem outros benefícios, mas não como um agente termogênico. Já o Guaraná basicamente ele tem uma composição de cafeína muito grande e também vai ter diversos polifenóis e até uma determinada concentração de catequinas. Então, não tanto como chá verde, evidentemente, porque a catequina epigalo-galato, né, epigalo-catequina-galato, ela é mais atuante em todos aqueles mecanismos que eu expliquei relacionados ao chá verde, mas ele também, o Guaraná também vai ter seus benefícios e também vai se encaixar ali nos efeitos da cafeína. Então, a concentração de cafeína no Guaraná ela é bem razoável no extrato de Guaraná. Já o extrato de beterraba não tem nada a ver com termogênese. Né? Então, a beterraba, o extrato de beterraba e o próprio suco de beterraba, ele é muito interessante para um efeito de aumento do óxido nítrico, né? Um efeito de vasodilatação que pode melhorar aí, né, o rendimento no treinamento físico, mas não a termogênese. Então, a relação da beterraba com a termogênese não existe. Inclusive, não existe um mecanismo que realmente, de fato, se justifique bioquimicamente, fisiologicamente falando, com o aumento da termogênese. Porém, é um suplemento interessante. Né? O próprio suco de beterraba é uma excelente fonte de óxido nítrico que vai causar uma vasodilatação, que vai aumentar o transporte de alguns nutrientes e pode sim ser um suplemento interessante. Né? A outra pergunta: qualquer pessoa pode tomar termogênico ou necessário prescrição clínica? Depende. Né? Então, assim, não existe uma prescrição controlada desses suplementos termogênicos, né? A cafeína, o chá verde, a capsaicina você encontra em qualquer loja de suplemento, em qualquer farmácia de manipulação, em qualquer farmácia convencional. Hoje em dia a gente encontra, pela internet também facilmente. Né? Evidentemente que, por mais que sejam suplementos, como a gente viu ali, principalmente a cafeína e o chá verde, eles podem aumentar a expressão de noradrenalina, e a noradrenalina e a adrenalina são catecolaminas que vão atuar no músculo esquelético cardíaco. Né? Então, pessoas muito sensíveis a esses compostos podem ter efeitos colaterais bem desagradáveis, como taquicardia, crise de ansiedade. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de recomendar o uso desses suplementos, principalmente para identificar se esse indivíduo, se esse aluno, se esse paciente, ele não é uma pessoa sensível a esses compostos. Inclusive, se ele não é cardiopata. Né? Porque por mais que a gente saiba
e a correlação com riscos cardiopáticos com esses compostos seja extremamente baixa, é bom sempre tomar um pouquinho de cuidado se não existe um histórico pregresso de cardiopatia com esse paciente, para analisar se de fato ele pode usar um estimulante desse, porque um paciente que tem um estímulo maior de adrenalina e noradrenalina, que vai ter um processo de taquicardia, se ele é um indivíduo cardiopático, ele pode ter problemas sim, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom, tem uma outra pergunta ali da combinação da cafeína com a efedrina e com o clenbuterol. Como eu mencionei, hoje a gente não falou, né, sobre nem a efedrina nem sobre o clenbuterol, e para explicar essa combinação da cafeína com a efedrina e clenbuterol, eu teria que explicar mais aprofundadamente os mecanismos de ação tanto da efedrina, né, que é um beta-adrenérgico de amplo espectro. O que significa isso? Ela não tem seletividade de receptor, diferente do clenbuterol, que é um beta-2 agonista seletivo, ou seja, ele se liga mais especificamente nos receptores beta-2 adrenérgicos, enquanto a efedrina, ela se liga tanto nos receptores alfa-adrenérgicos como nos receptores beta-adrenérgicos. Então, elas têm mecanismos parecidos, porém diferentes, né? E essa falta de seletividade da efedrina gera efeitos diferentes do clenbuterol. Porém, ambos apresentam, sim, uma sinergia de utilização com a cafeína. Por quê? Né? Porque, primeiramente, a cafeína vai inibir a fosfodiesterase, vai aumentar, né, a AMP cíclica, que vai aumentar a lipólise, que é estimulada por estas catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Se eu tenho dois agentes que são simpatomiméticos, ou seja, que agem nos receptores adrenérgicos, principalmente nos receptores beta-adrenérgicos, eu tenho uma sinergia da ação desses medicamentos que são agonistas de receptores beta-adrenérgicos, com um outro recurso que é a cafeína, que vai inibir a fosfodiesterase e vai aumentar a expressão de AMP cíclica. Então tem uma potencialização. E não só a cafeína. Aqui a gente pode colocar o chá verde junto, porque, vamos lá, né? O chá verde ele vai inibir, né, a CONT, que é uma enzima que degrada catecolaminas. Então, a gente tem a ação dessas catecolaminas juntamente com esses recursos. Claro que esses recursos farmacológicos, tanto clenbuterol e efedrina, eles vão ter características mais específicas, porque a gente não está falando de mecanismos que vão estimular o nosso organismo. Todos esses suplementos que a gente conversou anteriormente, eles vão agir com enzimas, com estimulação neurosimpática, de produção de secreção de catecolaminas. Então, assim, eles estão atuando com os nossos recursos. Quando a gente usa uma efedrina e quando a gente usa um clenbuterol, a gente está colocando recursos que vão fazer o serviço pelo nosso organismo, ou seja, eles vão substituir essas catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, e vão se ligar aos receptores desses, né, desses neurotransmissores, fazendo o serviço por eles de maneira mais potente do que eles próprios fariam. Então, existe uma competitividade por receptor. Então, é claro que, por que a cafeína, dentre outros recursos, acaba sendo um recurso, né, um composto bioativo que apresenta uma maior sinergia com esses fármacos, porque ela vai interagir por um mecanismo que não tem correlação direta com a noradrenalina e com a adrenalina, certo? Então, realmente existe uma sinergia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre a efedrina, sobre o clenbuterol em outra aula, então vocês podem aguardar que vai vir mais por aí. Tem mais alguma pergunta, Gus? Ah, achei aqui uma outra. Como escolher um ômega 3 de qualidade? Bom, a gente sempre tem que dar uma olhadinha nas concentrações aí de EPA e de DHA. Né? Hoje em dia, os ômega 3 em geral, eles apresentam uma boa qualidade. Eu não vou indicar aqui marca, né, para não fazer merchan, porque, né, senão vocês vão achar que é patrocínio e tudo mais, mas não é. Mas, em geral, assim, hoje em dia, qualquer ômega 3 que vocês procurem numa farmácia, que não tenham presença de mercúrio, que é quase a maioria, né, vai ser um ômega 3 de boa qualidade.
não caiam nessa de ômega 3 do salmão do Himalaia, dos mares nórdicos da Noruega, que isso é balela, não há a menor necessidade, não tem a menor correlação de benefícios maiores do uso desses ômega 3 superpotentes, né? Não existe, então você pode usar um ômega 3 normal, normalmente ali na faixa de 2 a 3 gramas de ômega 3 por dia, já é uma posologia bem interessante para você fazer uma manutenção, tendo em vista que na nossa alimentação habitual, a gente não é muito habituado a consumir altas doses aí de ômega 3 dietético, né, através aí do salmão, da sardinha, e infelizmente outros alimentos não têm uma concentração tão alta, então a suplementação de ômega 3 realmente é uma suplementação que, de fato, eu particularmente acho interessante, principalmente nessa faixa posológica, aí na média de 2 gramas de ômega 3 por dia. Tá? E sempre evitando consumir ômega 3, assim como outros agentes que têm potencial antioxidante e anti-inflamatório próximo do treinamento resistido, né? Porque você tende a reduzir as adaptações metabólicas que são geradas pelo treinamento físico. Né? Então, isso é bem, bem importante. Deixa eu ver aqui. O Igor perguntou aqui sobre alguns, acredito que seja referente ao ômega 3, né, Igor, que você perguntou, alguns ômega 3 relacionados a fontes vegetais, né, a fontes de semente. Existem, evidentemente, né, são considerados os ômega 3, né, veganos, né, que eles não são óleo de peixe, né, eles são ômega 3 provenientes de fontes vegetais, mas a biodisponibilidade é menor, eles são mais caros e, sinceramente, só faz sentido você utilizar um ômega 3 proveniente de fontes vegetais se você realmente for vegano e tiver todo esse critério em relação a não consumir nenhum alimento de fonte animal. Aí tudo bem, né? Aí pode ser sim uma alternativa interessante. Mas falando em relação à questão qualitativa, o óleo de peixe é bem mais superior e bem mais biodisponível do que esses ômega 3 de fontes vegetais, né? Inclusive por uma questão ali de biodisponibilidade, esses ômega 3 vão ter que passar por um processo de transformação um pouco mais trabalhoso para o nosso organismo, então no fim das contas o resultado final do ômega 3 do óleo de peixe vai ser mais biodisponível do que esse ômega 3 vegetal. Sim, sim, é um suplemento bom, sim. Né? Então, é um suplemento que o óleo de peixe que você perguntou, ele tem sim uma boa qualidade e um bom custo-benefício, sem sombra de dúvidas. Então, dá para usar ele sem medo. Obrigado, Cláudio. É, é o que eu mencionei, né? Eu não vou nomear marcas aqui, né, por uma questão ética, né, mas né, esse que você citou, dentre outras marcas, acabam sendo um pouquinho superfaturados realmente. E eu, particularmente, não vejo justificativo e motivo nenhum para você pagar uma fortuna num ômega 3 que você pode ter aí de outros laboratórios com um custo muito melhor. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, então, acho que é isso daí, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês aí que participaram e todos vocês que vão acompanhar a nossa gravação aí. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Um grande abraço a todos vocês.